Olá, eu sou Gabriel Nunes, estudante de graduação em Serviço Social, e aqui eu estou com a Cleonice Dias, moradora da Cidade de Deus, e que vai conversar um pouco com a gente. Cleonice, sinta-se à vontade para se apresentar. Oi, Gabriel. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou Cleonice, da Cidade de Deus. Hoje eu não moro lá, né? Mas eu continuo vinculada e hoje eu considero uma vinculação de forma secundária, porque eu tenho uma relação com algumas instituições e faço parte do conselho de outras. Então, eu já estou na fase do conselho. Então, mas eu já tive ativa e sou uma cidadã do mundo, avó, agora com 70 anos, e pedagoga e professora com muito orgulho, militante dos movimentos sociais. Tive meu curso de aperfeiçoamento, aprendizado e especialização na Cidade de Deus. Então, tudo que eu sei e o meu entendimento de todos os conceitos hoje, eles passam por um aprendizado coletivo na Cidade de Deus. Eu não sou sozinha, eu sou um monte de gente que se juntou para trabalhar junto, compreender a realidade e estudar junto. Se tem uma característica interessante da minha vivência na Cidade de Deus, é que eu participei de vários grupos. Nunca fui liderança, a gente não aceita muito essa coisa de liderar. Participei, mas a gente estudava. A gente procurava entender o que a gente estava fazendo dentro de uma situação maior, dentro de uma realidade local, nacional e internacional. Então, a gente sempre, tanto na rádio comunitária, como no movimento associativo, como na proposta de desenvolvimento comunitário, agência de desenvolvimento comunitário, tudo passava por estudar, refletindo a nossa prática numa conjuntura maior. Pronto, eu acho que eu fiz a minha apresentação, porque Muito falo bem, do meu método de aprendizado. muito bem, muito obrigado, Cleo. Ah, Então, eu sei, a primeira pergunta é: como que você chegou na Cidade de Deus? Eu sei que você não nasceu lá, então queria que você dissesse um pouco como que era a Cidade de Deus na época que você chegou e também a partir disso, como que se deu a sua criação de vínculos no território, né? Sejam amores, amizades, vizinhos, fica à tá vontade. bom. Ô, Gabriel, o amor veio primeiro, porque eu sou mineira de São João del Rei e meu marido, quando eu o conheci, ele estava em São João del Rei fazendo uma revalidação de filosofia, porque ele estudava no seminário para ser padre, não pôde ordenar por uma questão de saúde, e aí lá na faculdade onde eu estudava, quem deixou de ser padre fazia revalidação de filosofia lá em São João del Rei. E eu o encontrei lá, fazendo um curso de férias, encontrei com ele, e assim, foi amor à primeira vista, porque ele morava na Cidade de Deus, né? Porque veio da Praia do Pinto, e eu, fruto do movimento da teologia da libertação, tinha a opção preferencial pelos pobres. Eu era pobre, sabe? Mas tinha essa coisa da teologia da libertação. Então, quando eu cheguei na Cidade de Deus, eu conheci um ano de namoro por carta, visita uma vez por mês. Quando eu fui, eu tive que esconder da minha família, que morava lá. E eu encontrei a Cidade de Deus em 1975, dividida, conforme o filme Cidade de Deus mostra, dividida em 4 áreas, com 4 gerências diferentes do tráfego, né? E a proibição de circular por toda a comunidade. E meu primeiro contato de organização foi na Igreja Católica, a Teologia da Libertação, né?
o primeiro vínculo. Mas meu marido, ele era muito bem quisto, é uma palavra antiga, mas era isso que ele era. Muito bem... todo mundo adorava, porque o conheceu como seminarista e acompanhou. E ele morava na quadra do pessoal que veio da Praia do Pinto, né? Porque na época ele morava na igreja lá com o Padre Júlio. Então, todo mundo gostava dele, todo mundo, e o pessoal chamava ele de Padre Dirceu. Eu ganhei a afetividade que ele tinha como herança e legado. E eu fiquei viúva 1 ano e 3 meses depois do casamento, ele morreu. E o amor que a comunidade, que as pessoas... Quando eu falo a comunidade, o pessoal da igreja, porque até então era o único lugar que eu estava atuando, né? Nas comunidades eclesiais de base. Eram os grupos de reflexão onde a gente exercia o ver, julgar e agir, ver, julgar e agir, rever, e a gente ia discutindo as questões da comunidade na ótica da teologia da libertação. Os meus vizinhos, que eram da Praia do Pinto, quando meu marido morreu, eles me ofereceram a solidariedade de me ajudar a criar meu filho. Certo? Então, pode desligar um pouquinho a gravação, por favor? Então, assim, e a minha atuação foi um vexame no início, sabe? Porque na igreja, quando a gente, por exemplo, discutiu a questão do lixo, eu vim com aquela ideia do interior de Minas Gerais, né? Você coloca o lixo no plástico, separa as coisas, e o pessoal, a primeira frase que eu falei, o pessoal dava gargalhada, eu não esqueço, eles tinham muita liberdade, era o pessoal muito... tinha muita, assim, falava tudo na cara, eu também não estava acostumada com isso. Então, eles riam muito e falavam, aqui não tem coleta, aqui não tem lugar para colocar, aqui a gente, se não jogar na rua, fica dentro de casa, aí dá bicho, nos varejeira, não sei o quê. Então, os moradores tanto me acolheram na ausência do meu marido, como me ensinaram a realidade, sabe? Então, eu não era de muito escutar, não, porque eu achava que eu sabia mais. Eu tive que aprender a ficar calada e ouvir na marra. Foi a primeira lição que a Cidade de Deus me deu. Você que chegou agora estrangeira tem que ouvir primeiro. Não dá para falar porque você não sabe da nossa realidade. Então, foi esse um grande aprendizado. Quando meu marido morreu, eu tive que fazer o inventário. Procurei a justiça gratuita e fui fazer o inventário da minha casa. E aí eu descobri que a minha casa não existia. Os moradores da Praia do Pinto foram alocados numa quadra que era para ser equipamento comunitário. E nesse lugar eles construíram a toque de caixa, o terreno era do município, a casa era da SEAB e ninguém era dono de nada. Era tudo no nome da SEAB. Então, eu fui fazer inventário, o inventário está lá até hoje, já tem... Né? Eu fiquei viúva em 76, eu passei a minha casa para outro morador, quando saí de lá, não tem escritura, está no nome da SEAB, o terreno é da prefeitura, e essa é uma situação de vulnerabilidade de mais 23 quadras na Cidade de Deus. Entendeu? Que não tem, e se tiver qualquer tipo de remoção, as pessoas podem lutar, porque lá na Cidade de Deus o pessoal é valente. Mas, se for buscar na justiça o direito, é por uso capião, porque o que está na documentação não respeita nosso direito. Né? Então, outro aprendizado foi esse. Por causa disso, eu consegui convencer os moradores da quadra, buscar outras quadras que estavam na mesma situação e buscar o Conselho de Moradores da Cidade de Deus.
Aí eu saio do campo da igreja e vou para o campo do movimento comunitário para resolver um problema que era de quadra. E assim é que começa meu envolvimento nas outras lutas. Maravilha. E a segunda pergunta é como que era e é a sua vivência em relação com a Cidade de Deus, né? Você fala desse primeiro momento que você participava da comunidade católica de base e que isso foi a partir da sua vivência, das dificuldades que você achou pelo caminho, você foi pela mobilização política comunitária ali, né? Então, Isso. juntando essa mobilização política, né, que outras formas também você viveu e a relação com a Cidade de Deus, seja através da religiosidade, da cultura, do lazer, da mobilização política? Como que você viveu isso e foi vivendo ao longo dos anos? Ó, eu fiquei viúva com 23 anos, né? Fiquei viúva com 23 anos. E eu vivi o processo de passagem das gerências independentes do tráfico. A história do tráfico tem uma marca muito importante na identidade da Cidade de Deus, né? A resistência dos moradores e a ingerência do tráfico. E a inoperância dos serviços públicos marca a identidade. Porque eu vivi esse processo das gerências que estavam divididas e disputavam para o início da Falange Vermelha, que é antes do Comando Vermelho, a unificação, né? Então, por exemplo, eu vivi na Cidade de Deus porque estava na igreja, podia circular, porque a igreja, a capoeira, né? As religiões podiam circular. Mas os moradores, os jovens de um lugar, não podiam no bairro do outro lugar, né? Não podia, era proibido e os pais não deixavam. Então, eu vivi esse momento, que era um momento de muito medo, né? Tinha uma coisa também na Cidade de Deus que fazia muito medo, e eu passei muito medo, né, logo que eu fiquei viúva, que era a tal da mão branca, que era uma força de polícia vinculada à ditadura militar, né? E aí o pessoal chamava de mão branca que matava nas comunidades. Então, eu passei por esse medo, passei pela alegria de ter samba na rua, sabe? De sexta-feira ficar num bar, junto com outras pessoas, observando o samba. Conheci de perto muito traficante que fazia sucesso, bonito. Conheci o Valzinho de perto. E assim, que tinha essa convivência na comunidade, né? Porque nessa época o pessoal que comandava o tráfico era criado na área, todo mundo conhecia a mãe, a família, eles iam no baile, sabe? Todo mundo tinha aquela reverência, né? Eu também estava lá, ia lá, gostava de mocotó, gosto dessas coisas. Então, participava. Tinha teatro na Cidade de Deus, participava. Tinha discussão do movimento negro com o pessoal do Aguibara Dudu, lá de Madureira, que ia fazer show e depois debate político. Eu também participava, né? Então, esse início da minha mocidade ainda, mas já viúva, né? Então, mas eu trabalhava na Tijuca, sabe? Eu trabalhava no Colégio Marista São José. Então, era uma realidade de um dualismo muito grande, sabe? Na Cidade de Deus eu vivia, tinha alegria de viver, encontrava com pessoas maravilhosas. Você sabe quantos afilhados eu tenho na Cidade de Deus por causa da religião? Eu tenho 28 afilhados de crisma e de batismo e tenho os 16 de casamento, sabe? Então, eu tenho muita comadre, muito compadre, porque a minha militância ela vem de uma convivência assim,
de bater papo, de saber das pessoas, sabe? De tomar cafezinho, de fazer comida boa na minha casa, os vizinhos irem comer. Tinha uma macarronada que eu fazia, às vezes, uma vez por mês, que era um negócio assim, era uma mistureba, e o pessoal adorava. Meus vizinhos, tudo para minha casa, para a gente comer junto. Na festa junina, a gente fazia festa junina junto, sabe? Eu tinha essa vida social. Ao mesmo tempo que eu entrei na luta por moradia para resolver uma questão de quadra. Passado uns 8 meses, eu estava na coordenação da luta de habitação do Conselho de Moradores da Cidade de Deus. Passado um ano e uns meses, eu já estava disputando na chapa para ser vice-presidente e depois fui presidente do Conselho de Moradores, né? E do Conselho de Moradores para a zonal da FAMERJ, aí fui da coordenação da luta por transporte, da luta por educação, saúde, sabe? Uma coisa vai levando a outra, e para a FAMERJ. Aí participei da luta na FAMERJ da habitação. Mas é tudo misturado, sabe? Não tem assim, daqui assim, foi misturando. Eu fui ampliando a minha visão, fui aprendendo, né? Ao mesmo tempo que eu também percebi que tem uma limitação na luta comunitária. Na época que eu estava na luta, a gente fazia muita denúncia. O forte era fazer a denúncia. O discurso legal era fazer denúncia, aquela coisa toda. E a gente era bom de fazer denúncia na Cidade de Deus. A gente já fez secretário de governo chorar, já passou aperto, prefeito e tal. Mas nos grupos de estudo que nós tínhamos, porque tem uma coisa que eu acho importante falar, eu nunca fiz nada sozinha, nem aprendi sozinha. Mas como eu era viúva, minha casa era um centro de reunião, porque as nossas instituições não tinham sede. A sede era onde a gente pudesse reunir. Era na igreja, no posto de saúde, era na rua, certo? E a minha casa virou um centro de estudos. Vários temas que nós tínhamos que aprofundar, nós convidávamos alguém de fora que tinha conhecimento acadêmico, a gente pegava um texto sugerido por nós, porque tinha universitários no nosso meio também, né? E a gente fazia teoria e prática, né? Sendo que a prática era o que a gente fazia, a teoria era como o mundo estava, como o país estava, quais as correlações de força e onde a gente estava. A gente tinha uma preocupação de não reproduzir. Então, aí eu descobri o partido político, que a luta comunitária, naquela época, que era só de denúncia, não era o suficiente para as respostas que a gente precisava. E aí também me filiei ao PT, na época, né? Mas aí já é em 82. Né? Então, me filiei em 82 e vivia essa luta, sabe? Mãe, dona de casa, a Igreja Católica, Teologia da Libertação, militante na Cidade de Deus, né? Aí entrou rádio comunitária, também fui da coordenação da equipe do colegiado da coordenação da rádio, fazia programa de rádio, a gente bateu o recorde na Cidinha Campos e do Haroldo Barbosa. Nós éramos uma rádio muito ouvida, tanto é que a Polícia Federal foi lá e fechou como se a gente fosse os bandidos mais perigosos. Uma porção de cara com touca ninja, com metralhadora, né? E levaram o DJ que estava lá operando na hora que não tinha programação, sabe? Então, assim, eu tinha muita experiência em vários níveis de militância,
com grupos que, que tinham também outras tradições, né? Porque tem uma coisa forte na Cidade de Deus que eu ficava um pouco fora, até que eu consegui me incluir pela leitura mesmo, que é a questão da negritude, sabe? É muito forte. Eu participei de vários grupos de estudo sobre a questão dos negros, das mulheres negras, da desigualdade, e isso era muito forte. O grupo de teatro Raiz da Liberdade, eu assisti uma peça que eles fizeram, que aquilo foi uma punhalada, sabe? É, aquilo que a gente discutiu outro dia no nosso ciclo de estudo sobre branquitude, eu aprendi na marra, na dor, que mesmo pobre, o fato de ser branca me trazia privilégios mesmo na pobreza, né? Então, assim, era esse. Eu quero te dizer que tudo que eu fiz foi aprendizado coletivo. Tudo, tudo. Agora, eu tinha uma facilidade de aprender, de articular os conhecimentos. Comecei a ser convidada para ir para fora, para falar. Dentro da igreja, passei de ser participante para ser de grupo de formação. Passei a andar pelo Rio de Janeiro, trabalhando com mulheres, trabalhando com trabalhadores, trabalhando com o pessoal que estava preparando a pastoral da criança, sabe? E o tema que eu trabalhava sempre era fé e política. Mas, por exemplo, vou te falar, com o pessoal da pastoral da Barra da Tijuca, pastoral operária, e a pastoral da Cidade de Deus, trabalhei muitos anos visitando as churrascarias na Barra da Tijuca, que traziam jovens do Rio Grande do Sul que viviam como escravos nos alojamentos. A gente invadia os alojamentos e discutia com eles sobre direitos. E na construção civil, na Barra da Tijuca, a gente invadia à noite, entrava escondido, enfrentava vigia, ia lá no alojamento mostrar como é que eles estavam sendo explorados e estabelecer um polo, né? E a gente fazia contato com as famílias que estavam no Rio Grande do Sul e o pessoal da construção civil no Nordeste. Então, sabe, era quem estava na pastoral operária na Cidade de Deus era um grupo de pessoas, na Barra da Tijuca eram professores da PUC, sabe? Então, assim, era tudo junto e misturado. Era multidisciplinar, intersetorial. A gente discutia também, tem uma marca na Cidade de Deus, a gente não se articulava assim para fora, politicamente. Era muito lá dentro, né? A pastoral é que tinha essa questão da igreja ser, né, universal, não é a igreja universal do reino de Deus, mas o mundo, né, que é o espaço da igreja. Então a gente saía para fora, mas politicamente a gente ficava mais fechado. Não sei se isso fez com que a gente contribuísse para o isolamento da Cidade de Deus, sabe? Porque ela é um gueto até hoje, diante da Barra, Freguesia, Pichincha, Tanque, Barra da Tijuca, Recreio. A gente viu toda essa área se desenvolver e a Cidade de Deus se transformou num conjunto habitacional para uma refavela, sabe? E talvez nós nunca fizemos muita articulação para fora. Grupo de teatro ia para fora, passava o teatro, mas não trazia essa articulação para um debate mais amplo, para o que hoje se acredita, né? A importância da rede, das articulações, das teias, né? Onde você discute com outras comunidades. Por outro lado, nós fomos para vários lugares no país e no mundo falar da nossa experiência, entendeu? E eu fui uma das pessoas que era escolhida.
para ir. Então, fui para o México, fui para o Canadá, fui para Guatemala, fui para várias experiências internacionais, levando o que a gente pensava do mundo. Embora a gente ficasse no gueto, a nossa luta era vinculada com o que a gente achava, né, que deveria transformar no mundo para que a gente não fosse tão pobre. Sabe? Então, eu vou parar de falar para você me fazer a próxima pergunta. Não, muito bom, Cléo. Mas só pensando no que você está falando, né? Esse desenvolvimento das lutas sociais, o seu engajamento cada vez mais frequente dentro da Cidade de Deus nessas lutas. Queria saber como que reagiam os seus vizinhos, a comunidade, e especialmente também aquelas pessoas que não estavam envolvidas diretamente na luta, mas que porventura eram seus amigos ou te conheciam e tal. Como que eles viam, ou se até porventura eram atraídos para essa mobilização? Como que era essa relação com a comunidade? Bom, é muito interessante, porque, num primeiro momento, as pessoas tinham medo de mim, né? E eu conseguia dialogar muito com os jovens, mas haviam coincidências. Por exemplo, um padre conservador foi para a Cidade de Deus e acabou com várias pastorais, inclusive a do negro, da juventude, do operário, pastoral operária, da empregada doméstica. Esse pessoal veio todo para a militância política, né? Porque perdeu espaço na igreja e veio todo para a militância política. Minha casa era uma referência. Aí, as outras mães que viam como é que eu aglutinava, achavam que eu era perigosa. Depois que conhecia que eu era uma dona de casa, que eu fazia comida, que eu fazia pudim, sabe? Que eu fazia couve picada na mão, essas coisas que você vai conversando de dona de casa, que eu procurava também comprar a comida mais barata, essa coisa de dona de casa, de pessoa na vida mesmo, que todo mundo tem que enfrentar, que vai para a fila no postinho, que dá vacina do filho no postinho, né? Vai, vai trazendo as pessoas, mas a gente nunca conseguiu atingir, sabe, a maioria. O grupo que se organiza e reflete numa comunidade não consegue atingir a maioria, porque à medida que a gente vai articulando, é uma coisa muito séria isso. À medida que a gente vai articulando os conhecimentos, a gente vai ficando com conhecimento além, sabe? E aí você tenta mobilizar gente com conhecimento além também. A gente vai perdendo um pouco esse foco de que nem todo mundo na comunidade entende as coisas do jeito que a gente entende, sabe? Acho que esse erro a gente cometeu. Se bem que eu sou uma pessoa muito de base, muito cuidadosa com isso, sabe? Sempre, sempre me coloco em qualquer lugar que eu estou. Na vida, eu me coloco do ponto de vista de quem tem o conhecimento na média, tem uma linguagem fora dos bordões da esquerda, sabe? Que concebe a realidade de acordo com os mitos, folclores, a cultura que vem, e que isso tem que ser considerado, né? Para mim, não é a academia que pauta a vida, ela pode contribuir, sabe? E se ela não tiver vinculada a uma realidade muito na base, ela perde seu papel na história da humanidade. Então, valorizar as pessoas que estão começando, possibilitar que elas tenham oportunidade de ir, de aprender, de viajar, sabe? Não disputar com ela o lugar. Isso tudo é um aprendizado e um cuidado que eu tenho e que ajuda o grupo, sempre ajudei o grupo. Sabe?
Outras coisas também. Nós fizemos coisas muito audaciosas na Cidade de Deus. Por exemplo, quando o Lula foi eleito, nós organizamos um debate, né? Estabelecemos as questões estruturantes que dependiam do governo federal, né? Fizemos uma comissão e fomos para Brasília, passar 2 dias em Brasília e passar de ministério em ministério para colocar a nossa pauta política. Sabe? Falar com ministros. É claro que nós conseguimos 20% daquilo que a gente queria e pensava, mas nós somos lá, sabe? O segundo passo, eles tiveram que ir na CDD. Então, né, nós aceitamos, por exemplo, a construção de 618 casas que a gente conseguiu negociar com a Caixa Econômica Federal, que repassa o dinheiro para a prefeitura. A gente não pode fazer a gestão, né? Mas a gente ficou com o controle da negociação com a construtora, com a prefeitura, com a Caixa e tudo. E a gente descobriu todas as articulações que passam por baixo dos panos dessas forças políticas na construção, entendeu? Então, é um aprendizado assim. Qual a articulação com os moradores nesse momento? As 2 meninas que eram da comunidade, que estavam fazendo serviço social e que foram contratadas junto comigo, elas assumiram a direção do projeto. E eu fiquei como auxiliar. Né? Elas eram da comunidade, tinham que ter mais voz, mais peso político e a possibilidade de aprender no processo. Então, meu vínculo na Cidade de Deus, nesse sentido, foi de fazer valer uma norma, né? Uma norma não, um ponto da metodologia do Paulo Freire, né? O ser mais no outro, sabe? Sempre reconhecer que o outro é capaz, sempre, 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 sabe? O outro é capaz, ele tem que assumir, se ele errar, ele vai aprender com isso, faz parte. O outro tem que assumir a responsabilidade, o direito da fala, da palavra. Para não ser assim muito injusta comigo mesma, uma coisa que eu levei forte no meu processo na Cidade de Deus foi ter sido passado pelo processo de aprendizado do Paulo Freire. Porque eu fui alfabetizadora na adolescência usando o método do Paulo Freire. Entendeu? E para ser alfabetizadora, eu fui alfabetizada politicamente. Né? Então, porque era na igreja, passamos por um processo do método entre nós e o despertar veio daí. E eu carrego essa marca, sabe? Para a vida. E levei isso com muita força na Cidade de Deus. Muita força. Eu garanti que as coisas sejam decididas coletivamente. Que as pessoas que acham que não sabem possam falar, porque elas sabem. Né? Juntar a academia com a comunidade, garantir que tenham espaços iguais para poder fazer um novo conhecimento. Eu acho que essa foi uma contribuição que eu levei. Sabe? No mais, viver a liberdade. Sabia que eu não tenho medo de andar na Cidade de Deus? E não tenho medo de andar nas favelas, a não ser que tenha tiroteio, que eu não sou boba. Sabe? Não tenho medo, porque eu sei a trama de resistência, de força, de vigor, de garra das pessoas, o quanto os trabalhadores têm que lutar para viver com dignidade, o quanto a juventude sofre de discriminação, sabe? O quanto são explorados no subemprego,
nesses projetos todos que dizem que estão dando chance aos jovens, mas que estão explorando. É o mesmo capitalismo, sabe? É o mesmo capitalismo que vai atuando de acordo com a resistência. Quanto menos resistência, mais submete. Você falou de andar em outras favelas, e aí eu queria que você fizesse uma reflexão. Primeiro, o que que você acha que a Cidade de Deus tem de diferente das outras favelas e periferias, ao menos do Rio de Janeiro? E o que que significa a Cidade de Deus para você? Tá. Se eu falar em algum lugar na Cidade de Deus, que a Cidade de Deus é favela, eu posso até apanhar, porque tem gente que não aceita e diz que é um conjunto habitacional. Se eu for em outra área e falar que é um conjunto habitacional, as pessoas reagem porque diz que é bairro, porque é bairro desde 1998. Certo? Mas o centro é bairro, o centro. As áreas mais pobres de periferia e as favelas que estão no entorno são favelas. Tem um grupo que aprendeu um conceito que a gente aplica, que é refavela, que está na música do Gilberto Gil, refavela. A gente chama de refavela. O que é esse lugar? É um lugar que foi feito para receber o pobre, que foi colocado no processo de limpeza do Rio de Janeiro, distante do centro de desenvolvimento, num bairro que era destinado à colônia de loucos, do pessoal que tinha hanseníase e dos tuberculosos, portanto, a zona oeste da doença, no lugar dos pobres, e que foi crescendo esse lugar, essa zona oeste, por causa da Barra da Tijuca, por causa do Recreio, foi sendo o centro do desenvolvimento, ao mesmo tempo que, como espaço de estoque de mão de obra barata, foi continuando pobre, né? Foi empobrecida, porque nenhum investimento foi feito na infraestrutura. Ela ainda tem a infraestrutura original do saneamento de esgotamento sanitário condominial. Os canos ainda são de ferro, passam nos quintais. Aí os moradores ampliaram suas casas e cobriram as caixas de esgoto. Então, é toda ela inundada no esgoto, né? Aí o esgoto que ia para uma lagoa aeróbica sai direto para o rio. Quando o rio enche, o esgoto volta para casa pelo vaso sanitário, né? Tem uma escola, desde a origem, de ensino médio, com 150 vagas no curso noturno de contabilidade, e tem 26 turnos das outras fases. Portanto, quem quiser estudar na adolescência tem que sair do bairro. Isso é desde a origem, há mais de 50 anos. Então, o Estado reproduz lá, né, o funil que faz a mão de obra barata estar a serviço do sistema, né? Nós temos todas as adequações que foram feitas para o serviço de saúde. No entanto, nós temos uma população invisível, porque se o IBGE conta só o bairro, ele ignora as favelas, e tem mais de 28 mil moradores invisíveis, né? E isso implica numa demanda para o serviço público que bate recorde, mas não resolve a questão, né? Com a mudança da força do transporte, lá era ponto final de várias linhas que conectava a Cidade de Deus em vários bairros, mudaram os pontos, passou a ser espaço só de transição, né? E os moradores foram prejudicados na única vantagem que tinham, né? Não tem o título de propriedade, a maioria, e essa vulnerabilidade está ligada a uma ideia de que, se um dia precisarem desse espaço,
vai ficar muito fácil tirar os moradores, porque eles não têm garantia nenhuma, a não ser a resistência da própria, a resistência que não vai deixar tirar. A Transolímpica já não passou pela Cidade de Deus e o VLT por causa da força da Cidade de Deus, porque senão tinha passado. A linha amarela já tirou uma parte dos moradores, né? Então, o que é a Cidade de Deus? É um espaço de resistência contra o capitalismo, sem precisar dizer que é contra ele. Contra a especulação imobiliária, sem saber o nome dos especuladores. Contra a manipulação e o uso indevido do transporte para o lucro, né? Contra o processo de desarticulação da educação para a produção de mão de obra barata. E, apesar de tudo, tem jovens se organizando, tem movimento cultural de identidade, tem movimento de consciência racial, tem movimento de mulheres jovens, né? Assim como cresceu também o fundamentalismo pentecostal, né? Que, por sua vez, faz todo um trabalho de aceitação das contradições, né? E tem os cultos afro, que fazem um tipo de resistência também, com fundamentação na história e na identidade. Quem é a Cidade de Deus? Uma escola de luta, uma escola de amorosidade, um lugar de solidariedade. E um lugar perigoso, porque tem uma importância grande na estrutura do tráfico de drogas. E a Cidade de Deus está envolvida na articulação do Comando Vermelho. Uma das lideranças do Comando Vermelho, que foi preso na Ilha Grande, que conviveu com o pessoal de esquerda, era morador da Cidade de Deus. Ele foi assassinado na Ilha Grande porque ele não concordou com uma proposta, né, que desrespeitava os moradores. Então, ele foi assassinado. Então, toda essa resistência, essa luta, que não é da maioria, é de parcela da população na Cidade de Deus, convive com essa contradição da força e de ter assistido à estruturação do tráfico como um grande negócio lucrativo. Sabe? A gente viu de perto essa contradição, o envolvimento do tráfico com a polícia. Todo o envolvimento do tráfico com a polícia. Todo. A disputa da polícia com o tráfico e a milícia. A polícia, quando entra na Cidade de Deus hoje para tomar um lugar, entra junto com a milícia. Entendeu? Você tem os policiais e você tem os milicianos vestidos de preto. É muito engraçado, porque a arma de miliciano é prateada. A gente sabe que é por causa da touca ninja e tudo mais. Então, tem todas essas contradições. A Cidade de Deus é a favela no Brasil. É a desigualdade. É a injustiça. É a periferia, né? É o avesso das contradições do capitalismo no nosso país, que tem uma Barra da Tijuca, um Recreio dos Bandeirantes, onde os empresários colocam toda a sua força, o Estado serve os empresários nos seus ideais, urbanizando, colocando tudo bonitinho, e a gente percebe que, embora pagando imposto proporcionalmente maior do que quem é rico, porque os ricos estão espalhados e os pobres estão condensados, a gente não tem acesso a direito. Não tem acesso a direito. Nós somos a fotografia da desigualdade. Temos algumas questões históricas de identidade, mas somos iguais aos outros. Em qualquer lugar do Brasil,
que é usado como estoque de mão de obra, o território é usado como estoque da especulação imobiliária, né? E tem as forças que são para o enfrentamento e as forças que são para a reprodução. E nessa escola de luta, de resistência, de amor que você está me falando que é a Cidade de Deus, tem alguma memória ou memórias ou pessoas ou momentos que te marcaram, que você leva assim no seu coração, mesmo hoje não estando lá como moradora? Só tenho. Só tenho. Nossa, eu convivo muito no ambiente da academia, né? Muito. E é muito comum as pessoas citarem pensadores para poder reforçar uma ideia, dizendo que ela está fundamentada numa pesquisa e tal. Eu posso citar o tempo todo da minha fala pessoas que foram importantes e que trazem verdade, sabe? E que eu trouxe e que coletivamente nós absorvemos e passou a ser nosso, porque conhecimento tem isso, ele contamina, né? Ele passa a ser coletivo, mas tem pessoas assim maravilhosas, da igreja, os padres que estavam com a gente na luta, né? Nós tivemos um padre que ele era motorista das nossas mobilizações. E ele ficava com a gente lá, de chinelo, de short. Aí, quando o governo errava muito a mão para ser agressivo com a gente dizia, padre, o senhor está ouvindo? Aí o governo mudava na hora. Sabe? Padre Júlio, que celebrava no meio do nada, sem igreja, mostrando o que é a verdadeira igreja. Eu tenho nesse aprendizado, não é meu só não, de um grupo, pastor Barbosa e alguns pastores que estavam na luta com a gente, sabe? Teve um pastor que chegou recentemente lá da Bahia, sabe? Que todo lugar que a gente ia na reivindicação, ele ia junto, ele não se identificava como pastor, ele estava ali com a gente. E ele dizia que isso dava sentido à fé dele, sabe? Que é uma postura diferente do que a gente às vezes acusa e tal. Tem algumas mães de santo que estavam na luta com a gente, sabe? O Bassi, nossa, que mulher, sabe? Na luta, discutindo, indo, garantindo presença, chamando as pessoas para estar junto, porque tem reunião que é muito importante ter número, né? Para você impressionar. Então, a Obassi fazia esse papel. Mas moradoras, sabe? Moradoras que vieram do Nordeste, que já tinham sido expulsas da terra, que moravam no campo, que perderam suas casas. Homens, sabe? Mas no meu caso, assim, eu aprendi mais com as mulheres, sabe? De Leia, que tinha 13 filhos, rapaz. 13 filhos. Ela ia em todas as reuniões, todas. Depois tocou o marido de casa, porque ele queria mais filhos, mas não tinha dinheiro, estava desempregado, sabe? Ela estava na luta de habitação, era coordenadora da quadra dela, trabalhava, criava os filhos, sabe? A Sandra, ai, que saudade, vai me dar vontade de chorar. A Sandra era semi-analfabeto quando começou com a gente, percebeu que tinha que estudar, foi estudando, foi até o 2º grau. Quando ela não entendia, ela anotava tudo, depois ela ia para o dicionário para saber aquilo que a gente estava discutindo, sabe? Até que um dia ela falou e a gente prestou mais atenção nas palavras que usava. Mas aquele povo que veio de fora, que trouxe... Eu lembro de cada um, seu João, dona Severina, dona Zuleide, assim, o que a gente foi aprendendo de cada um, sabe? Eu teria aqui uma infinidade de pessoas para te citar.
Mas jovens também, aprendi muito com jovens. Muito, muito. Aí já é uma coisa minha. Não posso garantir que meus companheiros de luta aprenderam, mas, nossa, jovem de favela é um negócio forte, porque tem uma língua que corta, sabe? Então, quando a gente é incoerente, nossa mãe, eles jogam na cara assim, você não tem para onde sair. Ou você reflete, aprende, sabe? Então, aprendi muito com os jovens, sou marcada por eles. Aprendi muito com umas meninas que tinham ódio de ser negras, ódio. Tinha vergonha, não se aceitavam. Também aprendi pelo lado negativo, sabe? Então, eu pensava assim, como é que nós podemos fazer para mudar isso? Né? Elas sofriam, sabe? Aprendi com meninas prostitutas. Nessa luta da casa, a gente encontrou muita menina dormindo em casa durante o dia, mas que não ia na reunião. Quando a gente foi cobrar a participação, elas explicaram que elas eram prostitutas. E aí você vai ter uma leitura do que é a prostituição e do que é a prostituta explorada na pobreza, geralmente por casas noturnas da milícia, né? Olha, tem tanta coisa. Eu encontrei um cara de 44 anos, negro, homossexual, que trabalhava lá na Gávea, numa daquelas, sabe? Que não tinha documento, rapaz. Não tinha uma. Como é que esse cara sobrevivia? Ele só podia trabalhar à noite. Mas o que ele já passou na mão da polícia? Sabe? Mas ele ia montado, então ele ia como mulher, talvez não tenha passado tanto, né? Mas assim, e você perceber que a dignidade do ser humano está acima dessas questões, mas precisa disso, de resolver, né? Nós fizemos com ele o passo a passo, e ele depois tirou todos os documentos, sabe? Para ser dono da casa. Então, assim, essas são minhas referências, sabe? É quem eu posso citar numa reunião. Às vezes eu não tenho coragem de fazer isso, porque pode parecer ironia. Não, tem mais de 500 nomes para citar. E eu fui para fora, sabe, Gabriel? Não fiquei só na luta da Cidade de Deus. É claro que eu participei de outras lutas, de outras articulações, de outros grupos, mas eu nunca saí da base. Eu nunca desvinculei, né? E tem uma coisa que eu vou te falar. Pode ser errado, pode ser certo. Eu fui escolhida durante 11 anos para ser porta-voz de um grupo na Cidade de Deus, para discutir com o governo. Então, a gente combinava. Eu colocava a proposta de forma mais radical. Tinha quem ia fazer a mediação, tudo combinado, certo? Até quem ia fazer os acordos, porque o governo nunca faz aquilo que a gente tem direito. Mas a gente também não pode jogar fora a possibilidade de fazer alguma coisa, porque não é para nós, é para o morador. Durante 11 anos, eu fiz e cumpri esse papel. E eu percebia que era uma forma da comunidade dizer assim, a gente confia em você. Porque mesmo eles me acolhendo, hora ou outra eles diziam assim, você é estrangeira. Você veio de fora. Sabe? E hoje eu entendo perfeitamente quando os jovens da militância hoje dizem quem é raiz, né? Quem é raiz. Porque há possibilidade da gente que veio de fora tomar o lugar da palavra. Eu acho que essa foi uma contradição. Durante 11 anos, eles me deram o direito de falar em nome.
Isso é uma contradição. Eu não deveria ter aceitado. Tá? Eu nunca deveria ter aceitado. Porque hoje os jovens estão dizendo, ó, tem não, é só quem é raiz. E isso tem um simbolismo muito grande, um significado muito grande, sabe? Que é o lugar da fala, a importância da palavra de vida. Pronto. Obrigado, Cléo. E para terminar, a gente fez aqui um balanço um pequeno balanço das suas memórias, das suas histórias, que estão diretamente vinculadas à Cidade de Deus, a uma favela, a um lugar periférico. Então, eu queria que você terminasse trazendo essa reflexão de qual é a importância e se há a importância desse registro de memórias de favelas, num tempo onde as coisas estão tão difíceis e de certa forma, apocalíptico, né? Por que se preocupar no registro de memórias de favelas? Vou te dizer assim, eu sei fazer um discurso extremamente radical, sectário, se precisar, no sentido de ir fundo na raiz com as palavras certas. Eu aprendi na Cidade de Deus que você deve considerar a vida, a realidade das pessoas, a subjetividade da vivência que elas têm e como é que elas compreendem o mundo. Então, a linguagem é essa linguagem da vida. E tem uma coisa na Cidade de Deus que é assim, o povo é resistente e alegre. É o desaforo, a alegria das pessoas. Gosta de música, de uma multiplicidade de gosto, é bem eclético, né? Gosta de ouvir música alta. Tem gente de todas as religiões. Então, assim, o que marca essa comunidade? Sabe? O que marca? Como é que ela resiste? Se ela não tem uma base de estrutura de resistência. São várias resistências. Né? Resiste no futebol, resiste na capoeira, resiste no judô, resiste no grupo de teatro. O teatro de jovem é uma coisa e tal. A igreja mais antiga, mais tradicional, resiste de um jeito, os mais jovens resistem do outro. O pessoal das associações de moradores se vincularam mais ao tráfico de drogas. Então, outros grupos se organizaram em outros grupos. Como é que você compreende essa resistência? No caso da Cidade de Deus, tem várias questões que fundamentam isso e que estão na memória da comunidade, certo? Vieram de 5 favelas, grandes favelas, e de 57 pequenas favelas. Foram misturados quando na favela eles faziam resistência, faziam oposição, estavam votando na esquerda. Então vem a ditadura e uma das formas que tem de tirar a força dessas favelas foi misturar e colocar num conjunto habitacional, onde eles estão próximos demais, mas desunidos. Certo? Depois o tráfico vem na década de 70 e divide a comunidade em 4 áreas e proíbe os moradores de circular. E aí o governo vem e negocia com as associações de moradores, quem é do partido tem, quem não é do partido não tem. E começa a fazer ações pontuais. Então, se não é a memória, se você não ouve a oralidade, as histórias, se você não compreende, você não dá conta de perceber a multiplicidade de resistência que tem numa comunidade. Porque senão você pode falar assim, é só o pessoal de partido político que resiste. Não. Quando as mães se reúnem e uma mãe é crecheira,
para que as outras possam trabalhar e não tem creche o suficiente, ela está fazendo resistência, porque ela está buscando a sobrevivência com um pouco de dinheiro das mães, mas ela está possibilitando que as mulheres possam sair. Não tem creche o suficiente, nunca terá. Certo? Então, assim, a leitura de como a comunidade resiste, a leitura de que a alegria faz parte de um processo de resistência, que o futebol, a cerveja, não é alienação, né? Você só vai compreender se olhar a origem, né? Os vínculos que as pessoas estabelecem, o que elas trazem da história. A memória é fundamental para a gente entender o hoje, sabe? Para a gente entender os desafios, para a gente entender as diferenças. Eu sou tão assim, e eu acredito tanto nisso, que eu fui uma das primeiras pessoas que busquei a história para poder compreender, quando eu achava que as respostas não eram como a gente esperava, né? Também eu quero te dizer que eu já fiz reunião, quando eu fui presidente do Conselho de Moradores, eu já fiz reunião com 3.000 moradores. Eu tinha orgulho disso danado, que eu fazia sem microfone. Eu achava que eu era foda. 3.000 moradores, porque a gente estava trabalhando com uma questão vital para eles, que eram as casas deles, fazer reforma nas casas mais pobres, nas pontas, que eram chamadas triagens. Aí eles iam na reunião. Por quê? Porque eles tinham interesse em resolver. Mas se a gente chamasse para discutir o posto médico, ia 150 moradores. Entendeu? Atingia todo mundo, mas ia 150, porque a casa é maior na cabeça das pessoas do que a questão do posto de saúde. Entendeu? Para discutir o esgoto, que estava correndo a céu aberto e tudo, a gente conseguia aglutinar muita gente, porque trazia doença para as crianças. Entendeu? Mas, assim, eu sempre me perguntava por que as pessoas não se unem, se é uma pobreza só. E aí eu tive que me debruçar nessa história, né, para poder entender. E eu fui entender que a divisão é um investimento que o governo sabe que tem consequências, porque ele pode promover a desunião. Então, ela é programada, certo? Como o primeiro vínculo que você estabelece, não adianta, vai ter gente que não vai concordar comigo, mas eu tenho convicção nisso, é afetivo, sabe? Quando eu fui presidente do Conselho de Moradores, fiquei 1 ano desempregada, que eu perdi o emprego porque eu fui candidata e os maristas me mandaram para a rua. Eu visitava cada morador, eu era presidente da instituição, eu visitava o morador, eu sabia quem estava doente, quem tinha operado, quem estava gripado, quem morreu, sabe? Eu andava nas áreas que a gente tinha luta, eu sabia nome por nome de todo mundo. Eu estabelecia o vínculo de amizade. O vínculo afetivo, ele vem primeiro do que o vínculo da consciência política. Outra coisa, quando a gente tinha um assunto muito difícil para resolver, de contradição entre nós mesmos, a gente fazia uma mesa, a gente comia junto, cada um trazia um pouco, sabe? A gente usava muito essa técnica para poder comer junto, porque quando você come junto, você não vai brigar para resolver problema. Você vai dialogar. Então, a memória do que você foi no passado te ajuda a entender que futuro você pode construir. Sabe? E você sabe as dificuldades e as debilidades.
tem uma questão na memória da Cidade de Deus que foi responsável por muitos erros. A militância comunitária se confundiu muito com a militância político-partidária. E a representação dos moradores tinha uma conotação muito mais política partidária. Então, tinha o pessoal do PT, tinha o pessoal do PCdoB, tinha o pessoal do PDT, tinha, sabe? Tinha o pessoal do PCB, né? Tinha o pessoal... Há um ponto, Gabriel, que uma vez a gente organizando o Congresso da FAMERG em 1989, certo? Eu estava participando, o Almir Paulo estava participando, o Edson Santos estava participando. Eu estava representando no Congresso da FAMERG, olha que erro, o PT. O Almir, o PDT, o Edson Santos estava no PCdoB. Nós éramos 3 diretores do Conselho de Moradores da Cidade de Deus, estávamos organizando o Congresso da FAMERG, representando 3 linhas políticas diferentes. Olha que coisa, né? Hoje eu percebo que é um erro. A gente não deveria ter... E isso acaba refletindo na comunidade, entendeu? Acaba refletindo. As pessoas conseguem perceber, né? Então, o que deveria nos unir é a luta. Teve uma hora que o que nos dividia era o partido. Se eu não tivesse esse olhar da memória, eu não teria essa consciência hoje. Entendeu? Então, assim, é fundamental, eu acho fundamental a memória de todas as favelas, porque, embora seja o mesmo capitalismo, o mesmo neoliberalismo, as mesmas forças que produzem as iniquidades, é a mesma desigualdade, cada uma tem uma história diferente, tem um DNA diferente. E, de acordo com o jeito que a gente enfrenta, você dá substância à luta ou não. Certo? Se você reproduz durante muitos anos, sem perguntar o que a gente está fazendo, você atrasa o processo. É isso. Eu acho que... Rafael, eu só tenho a agradecer pelas suas palavras e pela oportunidade de mim, primeiramente, mas de quem está assistindo ou quem está lendo esses registros poderem acessar um pouco da sua memória, que não é só sua memória, como você disse, mas uma memória coletiva dos seus companheiros, das suas companheiras, da Cidade de Deus também. Então, muito obrigado. De nada, Gabriel. Eu me sinto muito honrada de estar participando, assim, até porque as outras pessoas que serão entrevistadas, outras mulheres, elas são porretas, né? E têm uma vivência profunda e muito extensa, e muito mais extensa, porque eu sempre fiz questão de não tirar o pé da Cidade de Deus, né? Então, foi uma opção ficar. Mas eu acredito que o conjunto, né, do que for passado pela vivência dessas mulheres é que é um conhecimento novo, porque vai dialogar com quem assistir, né? E aí eu queria dizer que eu aprendo muito com você, sabe? Eu aprendo muito com o seu olhar. Você tem um olhar diferente, acrescenta emoções diferentes no saber, na forma de ver, na forma de falar. Eu acho que vai ser um escândalo esse seu trabalho. Axé, que bom que seja, amém. Eu espero que as suas professoras valorizem isso e possam enxergar isso. Você é uma pessoa muito especial, que tem um olhar muito especial, que faz a política ter uma outra conotação vivencial, de relação. Sabe? Então, isso é muito importante. Você é um articulador, é um tecedor. Eu gosto de tecer, gostei disso. Eu sei, você é um tecedor, eu tenho certeza. É. Um abraço, Gabriel. Obrigada.
Qualquer coisa que precisar, tá? Muito Aqui está a obrigado, cidade Clara. de Deus, aqui está a cidade de Deus, aqui está a cidade de Deus no meu fundo, está na minha alma. Muito Assim como obrigado. qualquer favela, qualquer periferia, e é nisso que eu me encontro com você. Tchau, beijo.